Bom dia, mais uma aula da 7ª quinzena referente à equação exponencial e logarítmica do 2º ano do Colégio Jales Machado. Então, nós vamos hoje resolver algumas questões e prestem atenção. Essas questões foram questões da prova diagnóstica que vocês fizeram. A primeira delas, nós temos a seguinte questão. Para resolver a equação, 2 elevado a x igual a 32. Como eu tenho aqui uma base 2, eu vou transformar o meu 32 na base 2. Para isso, eu vou fatorar. 32 dividido por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, quando eu tenho 32, posso escrever também no formato 2 elevado à quinta. Daí, nós temos o seguinte, voltando para a equação. 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quinta. Como essa equação, nos dois membros, eu tenho aí a mesma base, se as bases são iguais em uma igualdade, consequentemente as potências também serão iguais. Então, cortei as bases e obtive x igual a 5, que é a minha solução. Dando continuidade na questão 2, nós temos o seguinte. 5 elevado a x mais 1 igual a 625. Eu vou fazer o mesmo processo, vou fatorar o 625 a fim de deixar na mesma base 5. Então, 625 por 5, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, escrever 625 e 5 à quarta, ela tem o mesmo significado. Então, vou resolver a questão, vou voltar para a questão. 5 elevado a x mais 1 é igual a 625, que é a mesma coisa que 5 à quarta. Como elas têm na igualdade a mesma base, posso eliminar. Se as bases são iguais, as potências também são iguais. X mais 1 igual a 4. Isolando x, eu tenho que x é igual a 3, que é a solução do meu exercício. A questão número 3 é um pouco mais complexa porque eu vou desmembrar. Quando eu tenho 3 elevado a x mais 2, eu vou lembrar da propriedade de soma das potências. Produto de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Nós vamos fazer o inverso. Nós temos o formato aqui, a elevado a m mais n, nós vamos escrever no formato de produto. Então, quando eu tenho 3 elevado a x mais 2, é como se eu tivesse 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a 2, mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1, porque eu estou separando, igual a 28. Então, eu tenho 3 ao quadrado, 9, vezes 3 elevado a x. 3 elevado a menos 1 é o inverso da minha base. Se minha base é 3, o inverso de 3 é 1/3. Então, vai ficar 1/3 vezes 3 elevado a x, tudo isso igual a 28. Chamei 3 elevado a x de y e vou dar continuidade. 9y mais 1/3 vezes y sobre 3. Igual a 28, né? Porque 1 vezes y, 3 vezes 1. E agora, nós temos uma equação simples e para resolver, eu vou tirar o mínimo. O mínimo de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 9, 27y. 3 dividido por 3, 1, 1 vezes y. 3 dividido por 1, 3 vezes 28, 84. Como eu tirei o mínimo dos dois lados, eu posso cortar o denominador. E daí eu tenho 28y mais 27y mais 1y, 28y igual a 84. 84 dividido por 28, 3 é a solução? Não. O meu y é 3, mas eu quero saber o valor de x. Então, 3 elevado a x igual a y, que é 3. Se as bases são iguais e não aparece nada na potência, significa que é 1. Então, elimina as bases, potências iguais, x igual a 1. Agora, no exercício 4, nós temos uma questão de logaritmo. E aparece o seguinte, log de 36 na base 6. Bom, para resolver o logaritmo, então, nós temos log de 36 na base 6 é igual ao logaritmo x, que eu não sei quanto é. E para resolver, a gente faz a regra do coração. De forma que 6
elevado a x é igual a 36, que é o meu logaritmando. Caímos, então, numa equação exponencial, que para resolver basta fatorar o 36. Fatorando o 36 é 6 ao quadrado, nós ficamos com a equação cujos dois membros elas têm a mesma base. Então, o resultado é o valor da igualdade da potência, x igual a 2, que é a nossa solução. E, por fim, nós temos log de 10.000, não apareceu nenhuma base. Quando não aparece, significa que nós temos uma base 10. Então, eu tenho log de 10.000 na base 10 é igual a x, que é o valor que eu quero descobrir. Fazendo a regrinha do coração, 10 elevado a x igual a 10.000. 10.000 eu posso fatorar, é o mesmo que 10 elevado à quarta, a quantidade de zeros. E se eu corto a base, eu vou ter a igualdade da potência, que é x igual a 4, que é a minha solução. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição.